Bom dia, eu sou Elisa, meu nome é Elisa Brasil, sou psicóloga e hoje eu vou estar aqui acompanhando vocês no podcast Emoções em Harmonia com uma presença muito especial, presença de uma grande amiga, uma grande profissional, doutora Loraine Cruvinel, psiquiatra. Então seja muito bem-vinda, Loraine. Nós estamos muito felizes aqui da sua presença. Esse podcast é um projeto que ele é completamente social e a nossa ideia é tentar trazer um pouquinho mais de informação, não só para os ouvintes, que são os pais, mas para toda a comunidade. Então nós iniciamos o podcast na semana passada, falando um pouquinho sobre a temática de, principalmente assim, quebrar o tabu em relação às doenças psiquiátricas, né, que existe. Nós sabemos que existe um tabu muito grande, as pessoas se afastam muito, né, porque elas acreditam, infelizmente, que soa muito como um rótulo, e aí elas tentam sempre se distanciar disso. Então, na semana passada nós falamos sobre o quão importante nós levarmos muito a sério essas questões, as questões emocionais, questões psiquiátricas. E aí, nessa semana, nós temos a presença da doutora Loraine, psiquiatra, que ela vai falar um pouco pra gente sobre a importância, né, do diálogo dos pais com os alunos no processo do desenvolvimento da adolescência, no processo também do reconhecimento das doenças psiquiátricas, né? Nós vamos falar um pouquinho também sobre o quanto nós podemos ter hábitos saudáveis para que a nossa adolescência ela seja uma adolescência, apesar de muito desafiadora, né? Nós sabemos que mas ainda assim nós vamos tentar passar algumas informações para os pais, para os próprios adolescentes, né, que estiverem nos ouvindo, o quanto nós podemos passar por esse processo de uma forma mais natural. Eu acredito que tanto a psicologia quanto a psiquiatria, ela tem principalmente esse objetivo em comum, né, que é trazer o bem-estar para as pessoas. Então, muito obrigada pela sua presença, eu estou extremamente feliz, assim como eu também sou filha de educadora. A doutora Loraine também é filha de educadora, então para mim estar com pessoas assim, dentro dessa unidade escolar, que é a unidade escolar que eu já falei, que eu já estudei aqui a minha vida toda, então eu fico muito feliz, então a sua presença aqui para mim é muito importante. Muito obrigada, Loraine. Então, eu agradeço muito, né, a você, Elisa, a iniciativa, né, de todas vocês. Eu acho que essa é uma iniciativa muito preciosa. Eu vejo que quando a educação, quando todo esse corpo de pessoas que está ali todo dia frente a frente com os alunos tem essa sensibilidade, né, de perceber o quanto, quando a gente leva a informação, a gente tem poder, né, de chamar esses pais e também de chamar esses alunos para observarem os sinais de alerta, né, da saúde mental, a gente consegue mudar a vida de muita gente. E eu vejo isso no consultório, né, quantas vidas a gente consegue transformar com a prevenção, com a informação, né, quantas vidas a gente consegue transformar. Então, quando eu vejo uma iniciativa como essa, de um podcast que visa conversar sobre esses temas, eu fico tão maravilhada com isso, porque eu fui uma dessas pessoas, né? Na minha própria pele, eu senti o que era sofrer aos 15 anos de idade com um processo de adoecimento. Se eu não tivesse uma mãe que tivesse olhado para esse processo de adoecimento com sensibilidade e me levado para tratar, se eu não tivesse professores que não tivessem chamado minha mãe e falado, olha, Lucimar, Loraine, tá diferente na sala de aula, eu não sei nem se eu teria sido aprovada no vestibular, se eu teria tido condição de estudar. Então, hoje eu estar aqui num podcast desses para mim muito significativo. Eu vim para cá dirigindo e pensando, gente, quão precioso é isso, que Deus coloque na minha boca palavras que realmente eu possa, que seja falar para uma pessoa, que possa ser instrumento de mudança, que seja para uma pessoa, eu vou ficar muito feliz. Então, na pandemia eu fiz muita live, né? A gente falou muito sobre saúde mental para a Regional de Porá, e eu estou muito feliz de estar aqui de novo. Muito obrigada pelo convite, gente. Nós que agradecemos, gente. Nós estamos aqui com a professora Alessandra, a professora Vanessa, que estão à frente, né, desse projeto. Então, é tudo muito importante para nós, assim, esse momento. E eu reconheço que esse start que nós temos, assim, na nossa comunidade, né, nós pensarmos, assim, em Porá com uma ação como essa, né. Então, nós começamos a quebrar o tabu sobre as doenças psiquiátricas, né. Nós começamos a realmente, assim, eu falo que é começar a quebrar a casquinha do ovo para que a gente possa
entrar, né, nessas temáticas que são realmente muito sensíveis, né? E nosso público, né, doutora Lorraine, nós temos um público de adolescentes. E aqui dentro da unidade escolar, nós percebemos que existem muitos adolescentes que eles estão extremamente fragilizados, né? Sejam por questões de ansiedade, sejam por questões de dificuldade de autocontrole, de autoentendimento. Então nós temos, assim, comportamentos de adolescentes, né, o que acaba se tornando muito natural, uma irritação muito maior do que o que, né, normalmente seria, essa falta desse controle, né, no manejo dessas ansiedades, uma dificuldade que vai se tornando um problema social, não só na casa, mas também na unidade escolar. Então nós percebemos, assim, o quanto a falta desse diálogo dos pais, ela vai afetando completamente o desenvolvimento dentro da unidade escolar e o desenvolvimento social desses alunos. Como que os nossos pais, eles podem fazer, o que eles podem fazer para tentar ajudar os adolescentes nesse processo de desenvolvimento? Principalmente a escuta. Um pai que ele não ouve o filho, uma mãe que ela não se atenta para essa questão de que o filho ele está vivendo um turbilhão de emoções, de que a fase dos 12 aos 18 anos é uma fase de consolidação de emoções, é uma fase que ele busca sentimento de pertencimento, é uma fase que ele precisa sentir que ele é ouvido, né? Às vezes ele não vai concordar com tudo, a gente entende isso, e muitas vezes realmente não precisa concordar. Mas esse pai e essa mãe, eles precisam escutar esse filho. Esse filho ele precisa se sentir ouvido. Porque se ele se sente ouvido nesse ambiente familiar, até mesmo para que esses pais tenham autoridade, até mesmo para que esses pais também sejam ouvidos, né, nos seus limites que eles querem demarcar, que são limites saudáveis muitas vezes, né? Então, a gente precisa ter uma família que conversa, que senta, que afasta o celular e que de maneira humana fala: filho, o que está doendo agora? Vamos sentar, porque o papai também passou por essa fase, a mamãe também, né? O que a gente pode alinhar aqui agora para amortecer isso? Porque senão esse filho ele vai buscar alívio em algum lugar. E quem no mundo mais em amor quer trazer esse alívio? É o pai e a mãe. Sim. Concorda, Elisa? Concordo plenamente. Quem em todo mundo mais ama essa pessoa é o pai e a mãe, né? E quando tem todo esse desalinhamento na conversa, o filho começa a sentir essa hostilidade no pai e na mãe, ele vai buscar isso fora. E muitas vezes ele se auto-sabota. Onde ele busca, ele dá tiro no pé. Não é verdade? Esse completo afastamento, né, Lorraine? Nós percebemos, assim, é muito nítido, né, que quanto mais o afastamento vai acontecendo ali entre o seio familiar, mais desajuste, mais desequilíbrio o adolescente vai acabar vivenciando ali dentro da sua vida. E você falou uma coisa extremamente que eu também acredito muito, que adolescentes, não só adolescentes, todos nós desejamos muito ser compreendidos, nós desejamos muito, todos nós, sermos amados, sermos valorizados. E existe uma questão da dificuldade ainda maior no processo do desenvolvimento, que é a adolescência, que é essa ruptura entre esse processo do luto natural, né? Exatamente. Esse processo do luto que vai acontecer, porque até então eu tenho determinadas responsabilidades, aliás, nem sempre responsabilidades, né? Eu como criança, eu tenho um papel definido dentro da minha família, eu tenho determinados olhares e a minha rotina ela é uma, e aí começa então essa fase do desenvolvimento da adolescência ali, que começa na puberdade, né, dos 10 aos 12, e vai muita coisa mudando nesse indivíduo. Exatamente. E que se torna extremamente incompreensível. E aí o que nós normalmente sempre visualizamos são as mudanças físicas, né? Então, aqueles estirões de crescimento, a voz que vai mudar, né? O corpo, que até então eu tinha um corpo e agora eu não tenho mais aquele corpo, né? Aquele lugar onde eu tinha, agora ele já não é meu. E aí, o que mais fica perceptível para mim é que nessa fase desse desenvolvimento, esse processo desse luto, ele é ignorado, né? Ele é passado assim,
é como se não houvesse nada disso, né? Exatamente. E parece que isso vai causando uma dor ainda maior, e uma dor que ela, às vezes, ela não é compreendida nem pelo adolescente que está passando por isso, e muito menos pelos pais. Porque para nós que já somos adultos, como nós passamos por isso há um tempo, parece que, automático. E aí a gente sempre tem aquela coisa, isso é coisa de adolescente, aí a gente está sempre tirando, né, invalidando, perfeito, invalidando a dor do adolescente. É como se, não, isso é fase, isso vai passar, e aí a gente tira a voz dele, daquele adolescente, e aí a gente percebe que é muito natural nesse processo do desenvolvimento esse afastamento, né, dos filhos para que eles construam o seu mundo, mas aí quando eles percebem que eles não são compreendidos, eles tendem a se afastar. O que seria um afastamento natural se torna ali patológico. Exatamente. E aí aquele sentimento natural que seria dele encontrar a sua tribo para identificar qual é a sua afinidade, torna-se algo que é de rivalidade com o pai e a mãe. E não precisaria, ele poderia caminhar para encontrar suas afinidades no mundo lá fora, para encontrar sua independência e continuar amigo dos pais. E justo na época em que ele mais precisa desses pais. Porque ele pode sim ter esse rompimento natural desse luto, mas ser um luto saudável. Sim. Né? Então eu fico muito preocupada quando eu vejo isso, porque aí eu vejo pais que não conseguem determinar limites, por exemplo, para coisas que são saudáveis e essenciais nessa fase em que ele precisa prestar um vestibular, elaborar raciocínio complexo, consolidar conhecimentos muito elaborados que são próprios do ensino médio, como por exemplo, preciso ter rotina de sono. Eu vejo pais que não têm voz ativa com isso. Não conseguimos em casa traçar um sono que começa às 10, porque não temos voz ativa com os filhos, não conseguimos tirar o celular às 9. Como vou ter uma melatonina adequada, que é um hormônio sensível à luz, se eu não consigo traçar uma regra básica que é dormir cedo? E o que está por trás disso? A completa ausência de diálogo, porque trava-se uma guerra. E por que trava-se uma guerra com uma coisa tão pequena? Porque não existe diálogo. Porque o pai chega em casa, a mãe chega em casa exausto, e para qualquer demanda que é colocada, é uma completa inaceitação. Por quê? Porque não tem diálogo. O adolescente entende aquilo como uma afronta. Sim. E por que é afronta? Porque cadê o amor? Cadê o diálogo ali? Peraí, filho, a gente está colocando isso aqui pro seu bem. É para que você passe no vestibular, para que você passe por essa fase com uma boa regulação do humor, porque é parte da regulação do humor e do impulso dormir bem. Você já vai ganhar uma grande diferença do seu concorrente se você dorme cedo. Sim. Você já vai no próprio mercado de trabalho ter uma boa inteligência emocional, uma boa regulação do humor com o seu chefe, com o seu colega de trabalho lá na frente, se o seu humor, se o seu impulso é melhor regulado. Não estou nem falando de medicação. Entendeu? Então, comportamentos naturais, né? Exatamente. Se nós somos um lar que dorme cedo, e eu não estou falando nem de medicamento, né? Então imagina, como que a gente fala de higiene do sono se a gente não fala de uma regra, de um hábito, e esse hábito passa por um horário, né? Sim. Então, assim, veja bem o quanto a questão de aceitar limite é uma coisa que, inclusive, eu vou usar isso no meu trabalho também, porque o meu chefe vai me colocar limite algumas vezes. Como eu tolero isso? Como eu exercito isso em casa? Como eu exercito isso na escola quando o meu coordenador me coloca um limite? Eu me irrito, eu explodo, mas será que em casa eu também exercito isso? Eu não estou sendo, é como se o indivíduo ele não está passando por essas experiências, e aí acaba que ele não consegue, quando isso acontece a ele não tem referência. A tolerância a essa frustração é zero, né? Então nós precisamos ter tolerância a pequenas frustrações para que a gente depois se torne tolerante às outras frustrações. O primeiro grande luto da nossa vida, como você bem disse, é quando a gente se despede da infância. A gente se olha no espelho e a gente já não se reconhece. Meu Deus, como eu tô feia, parece que a minha orelha tá tão desproporcional à minha cabeça. Meu cabelo eu já não reconheço, eu não dominei meu cabelo mais na adolescência. Olha que frustração que é. E aí, se eu já venho de um processo que eu não consigo exercitar essa tolerância à frustração no início, imagina quando chega nas grandes coisas. Sim. Né? E isso vem de casa, isso vem do processo com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, né?
Então eu vejo muito isso na minha prática, né? O como eu tenho exercitado a minha tolerância à frustração. Eu queria muito deixar a sugestão de um livro, que eu falei muito sobre ele nas lives na pandemia e eu continuo me indicando. Porque ele é incrível como o autor vai passando sobre a questão da tatuagem, do cigarro, da comida, que são as questões onde a gente encontra muito alívio no início da fase adulta, que chama Nós os Humanos, do psiquiatra Flávio Gicovati. Nossa, boa, gente. O Dr. Flávio Gicovati, ele fez muita novela na Globo e fez muitos vídeos no canal do YouTube porque ele tinha uma linguagem fácil de entender. E infelizmente ele faleceu por câncer de pâncreas no início da pandemia, mas ele deixou muito livro e muito vídeo no YouTube. E ele deixou um livro em específico que praticamente resumiu muita coisa do que ele disse sobre isso. Chama Nós os Humanos. Eu ganhei esse livro da minha mãe, eu fazia ensino médio. E depois eu li na faculdade e li depois de formada e até hoje ele faz muito sentido. Nós os Humanos, Flávio Gicovati. Pais, leiam esse livro. Ele é tão facinho, ele é fininho e ele tem uma linguagem fácil. Ele fala sobre sentimento de pertencimento. A necessidade que nós vamos tendo, né? Gente, se vocês pais que estão nos ouvindo entenderem isso, se vocês adolescentes entenderem isso, vai clarear tanta coisa em relação a essa questão, do quanto nós estamos buscando isso o tempo todo. Sim. E a gente entendendo isso, a gente vai parar de se sabotar um pouco. E a gente vai parar de dar tiro no pé nessas questões. E vai parar de ver o outro como rival. Porque muita coisa do que o nosso pai e a nossa mãe está fazendo para nos ajudar é também querendo encontrar esse lugar de eu me pertenço nesse papel de pai e mãe. E não o afastamento, e né? Não, peraí, você é filho, você é meu rival. Peraí, eu tô querendo te dominar. Não é isso, nem sempre é isso. Peraí, eu tô querendo te trazer para perto. Vamos falar a mesma língua? Sim. Até porque, né, Lorraine, uma vez eu vi uma entrevista de uma atriz que eu achei incrível, Marisa Hort, inclusive, ela fala sobre a maternidade, ela fala assim que ela mudou o olhar dela em relação à maternidade quando ela se tornou avó. Com a filha dela, ela foi extremamente rígida, extremamente dura, porque ela entendia que a filha dela era uma extensão dela. E por ela ser uma extensão dela, o que ela queria? Ela queria que a filha fizesse o que ela gostaria de que acontecesse na própria vida dela. E o que ela não fez. E o que, né? Então, assim, então ela vivia muitos embates com a filha, porque é como se assim, não, eu sou sua mãe, então você pertence a mim. Você é a minha extensão, você é a minha propriedade. Então eu desejo que você faça com a sua vida o que eu gostaria de fazer com a minha. E quando ela então se torna avó, ela percebe todos os erros que ela cometeu no desenvolvimento da filha dela, e aí ela já reconhece a neta dela como um ser completamente único, como não mais a extensão, né, dela. Não, essa daqui ela não me pertence, né, essa daqui ela é minha neta, ela tem a vida dela, o mundo dela, e ela ainda fala assim, o que eu desejo é que a minha neta ela seja quem ela quiser ser. O que eu deveria ter feito com a minha filha. Porque esse sentimento, né, de sufocar ali, né, porque às vezes a gente quer tanto, os pais querem tanto que os filhos não passem por determinadas situações que eu passei, que eu acabo não dificultando a vida do meu filho, né, eu acabo fazendo para o meu filho o que eu não quero que o meu filho passe por isso, porque isso me doeu. Só que nós esquecemos que a dor que fez com que você crescesse e que você amadurecesse e que você tivesse uma nova percepção do mundo, ela foi importante nesse seu processo. Então, como eu como pai e eu como mamãe, eu posso ter esse equilíbrio entre falar assim, o que o meu filho precisa passar e o que o meu filho não precisa passar. Como que a gente tem, nós como os pais, Lorraine, queria colocar essa pergunta para você, como nós como pais, como, né, genitores, como pessoas que estão responsáveis pela vida do outro, o que o meu filho precisa passar e o que o meu filho não precisa passar? De que forma que isso pode acontecer? Eu acho que a gente volta naquela questão da frustração. O quão eu permito que o meu filho aprenda a frustrar vai dizer muito do tipo de adulto que ele vai ser. Porque se eu coloco uma educação em que eu evito muito a frustração para ele, né,
Não é ser um pai extremamente repressor, duro, violento, a gente não está falando disso aqui, Sim. né? Mas às vezes, na própria questão do excesso da ausência, de uma presença que não é de qualidade, é como você bem disse, né? A gente foi se esquecendo daquela questão de que nos pequenos limites, nas pequenas questões que envolvem a disciplina, como eu disse, o horário de dormir, que é muito importante, que diz sobre saúde mental, né? Que diz sobre um hormônio natural que nós produzimos todos os dias, a questão de uma rotina alimentar, que envolve um alimento que é mais saudável que outro, né? E tudo isso é envolvendo algumas frustrações e que às vezes eu vejo que estão sendo esquecidas. Não, como o que você quer, na hora que você quer, durma a hora que você quer, celular disponível toda hora, não tem regra para isso, né? Chega-se ao ponto de ter que escrever um livro, O Cérebro no Mundo Digital, para orientar que tela em excesso está fazendo dano, está provocando estrago. Nossa, excelente tema. Eu gostaria muito também de falar um pouquinho sobre... Gostaria muito que você falasse um pouquinho sobre o quanto esse excesso da tecnologia, esse excesso das nossas telas, eles estão contribuindo para o nosso adoecimento. Com certeza, tanto dos pais quanto dos filhos, não só o adoecimento no sentido de pavimentar um caminho do aumento da ansiedade e da insônia, mas também no caminho do nosso emburrecimento, né? Tá provado, a leitura em telas, no Kindle, por exemplo, é totalmente diferente da leitura no papel impresso, né? É totalmente diferente, a forma com que você absorve aquele conhecimento, que você elabora um raciocínio é diferente quando você escreve, lê e às vezes até lê em voz alta, de quando você leva aquele Kindle para a cama e vai ler na tela. É a primeira regra que eu estabeleço com meus pacientes: gente, pelo amor de Deus, vamos fazer uma caixinha de cadeado, colocar lá no outro cômodo da casa, deixar o celular lá às 8 da noite e vamos colocar ele para dormir, porque não vai ter tratamento que dá certo se você leva o celular para a cama. Sim. Você já jogou ali um fóton, uma partícula de luz no olho, que compete com um medicamento e é um cabo de guerra. Esse celular sempre vence. Aí é só remédio de centro cirúrgico, é só anestésico muito forte para vencer essa guerra. Não vai existir um ansiolítico que vai dar conta disso. Né? O que talvez então poderia ser um tratamento eficaz. É uma mudança de hábito. Muito mais do que qualquer coisa que você possa ingerir. Essa coisa é uma muleta, ela é um paliativo para curto prazo, porque eu preciso mandar uma sinalização para o cérebro. Sim. Órgão, estamos na hora de dormir, a gente vai realfabetizar você a dormir da forma como você foi programado para dormir. É por um tempo que você vai precisar dessa molécula. Calma que daqui a um tempo essa molécula sai, igual um osso que fraturou, por um tempo eu preciso usar uma muleta. Ele vai colar em 6 meses esse quadril, né, mas depois eu vou tirar. Porque nesse processo de rompimento desse aprendizado do sono, eu vou colar ali para depois eu, voltar para o estado inicial. Sim. O intuito não é ficar essa medicação no organismo, a Deus dará, sem um prazo para que ela saia. E o que a gente vê que as pessoas hoje pegam essas medicações, vão na farmácia, conseguem de maneira ilícita, e aí essas medicações são demonizadas porque elas usam de maneira errada. Completamente irresponsável, né, Lorraine? E aí as pessoas, elas compartilham receitas, assim, uma coisa absurda. E é como você falou, pega-se algo que de maneira correta seria usado para o bem, e por conta daqueles que usam de maneira ilícita, vira algo que é para o mal. Né? Mas assim, você vai olhar como foi usado isso, de que maneira, teve orientação, em que contexto. Sim. Porque tudo envolve uma psicoeducação. Tudo por trás envolve isso que a gente está fazendo. Sem dúvidas. Eu costumo sempre falar assim, a medicação, ela é exatamente esse ponto, ela é o pontapé, mas a medicação ela não muda o comportamento. O comportamento ele precisa caminhar junto, a mudança do comportamento ela precisa ir junto, porque senão eu estou atribuindo a responsabilidade do meu tratamento, da minha melhoria ao outro. É igual aqui na escola, você tem aqui um planejamento para a sala de aula de algo que precisa ter uma continuidade em casa. Sim. Porque parte do meu conhecimento eu construo na sala, o restante é em casa. Não é? Sem dúvidas. Parte do que eu construo... O desenvolvimento vai acontecer o tempo todo. Parte do que eu construo no meu convívio social é aqui na escola. Mas a outra parte também é em casa. Sim. Né? A outra parte é na igreja, a outra parte é na academia. Nós somos seres que
o tempo todo estamos expostos ao convívio em muitas geografias, muitos ambientes. Nós somos, né? E é importante para nós, né, Lorraine, nós estarmos assim, adolescentes terem esse envolvimento. Eu sempre falo isso também com os meus pacientes, olha, você precisa, com os pais, né, principalmente. Esse adolescente, ele tem que estar sendo submetido a isso, seja através da igreja, e olha, se essa religião não faz sentido nesse momento, então que tente buscar uma outra, ou um exercício físico, tente colocar com que o seu filho ele esteja numa prática, principalmente coletiva, isso faz parte. É que o excesso do celular matou. Observa, o adolescente que ele está excessivamente no jogo ou na rede social, ele perdeu aquele horário que ele tinha que era para academia, o horário que ele tinha que era para o ping-pong da nossa época, o horário que ele tinha que era para a igreja, o outro que era para crisma, o outro que era para pular elástico. A gente estava na nossa época um monte de estímulos. O ócio, né? Até o tédio, assim, ele era respeitado porque nós não tínhamos o que colocar dentro do nosso ócio. Eu lembro de ir para Goiânia e ficar o tempo todo, mamãe, chegou em Trindade? Pelo amor de Deus, agora é São Luís? Porque não tinha o que colocar naquele momento, então eu era obrigada a experimentar o tédio. Eu ia esperar médico, eu já tinha lido 10 vezes as revistas da recepção. Pegava a lista telefônica, mas eu ler a lista telefônica. A criança e o adolescente hoje não sabem o que é experimentar o tédio. Eu me preocupo muito com isso. Porque o tédio é exercício de frustração. Perfeito essa colocação. Então, assim, nós começamos a entender a importância desse ócio, né, desse tédio. Quando eu falo, gente, depois das 8 não pode ter celular. O nosso cérebro não tem controle de impulso até os 21 anos, formado de maneira 100% eficaz. Qual é o momento do tédio? É das 8 em diante. O que nós vamos pôr nesse local? Vamos aprender um crochê, um bordado, uma marcenaria, uma pintura? Tem tanta atividade manual que não é tela. Sim. Cadê? Não. Eu não tenho paciência, é chato. Justamente por não ter paciência com a atividade manual, mais um motivo para treiná-la, para colocar no dia a dia. Até porque essa habilidade ela não vai surgir se eu não fizer o treino em relação a ela, Sim, né? Exatamente. Não, mas é só a tela. Gente, não pode reduzir o nosso mundo ao excesso de telas. É muito danoso para o cérebro. Sim, com certeza. E doutora, essa ausência, né, essa tentativa de estar sempre ocupando o meu tempo, ela faz com que eu deixe de ser um pouco criativo? Com certeza, porque nós somos seres extremamente carentes de estímulos variados. Tanto é que no Alzheimer, nos processos demenciais, a coisa que a gente mais pede, muito além de medicamento, é que continue oferecendo estímulos variados. Às vezes as pessoas chegam com um idoso que está no processo demencial e querem que a gente encha o idoso de medicamento. E o que a gente mais orienta cadê o horário da fisioterapia, da terapia ocupacional, da exposição à luz solar, do crochê, da televisão, agora é o rádio, entendeu? Sim. Porque se ficar só assim, sentado na cadeira, comer, tomar banho e tomar remédio, ele vai acelerar em 200 por hora o processo do Alzheimer. E isso começa na gente desde a infância. Uma criança que você conversa muito com ela, que ela tem diferentes estímulos nos brinquedos, na escuta, na fala, é totalmente diferente o neurodesenvolvimento. Hoje tem muita criança que às vezes chega, é TDAH. E um hiperdiagnóstico de TDAH, você vai ver, analisar de perto a rotina da criança, ela não tem estímulo, é só tela. Faz com que essa criança vá se tornando cada vez mais intolerante, impulsiva, né? Irritada, não porque ela tem um transtorno do neurodesenvolvimento, mas porque ela tem uma escassez de estímulos. Doutora, eu não sei você, mas dentro da minha experiência, eu tenho percebido que isso acontece muito. E aí nós voltamos a falar justamente sobre a responsabilidade. O que me parece é que nós estamos, assim, o tempo todo buscando responsáveis e buscando, assim como o remédio vai resolver o meu problema, e aí eu preciso de um comprimido que vai resolver o meu problema porque eu estou exausto demais para poder me envolver dentro disso. Exatamente. Então, seja eu buscar essa responsabilidade através do psiquiatra, através do psicólogo, através da própria escola, como se, resolvam aqui para mim. E aí eu então, como pais, né, eu vou deixando de ter uma atitude mais positiva e mais presente ali dentro,
né, do contexto que está causando um prejuízo ao meu filho, que não necessariamente, não, você acabou de falar, que não necessariamente às vezes vai ser psiquiátrico, às vezes é a questão da própria rotina, mas aí isso vai envolver o meu envolvimento. Saída da minha zona de conforto. E isso parece que tem sido o que mais tem pegado, né? Muito, porque às vezes eu vejo que chega um adolescente que ele está adoecido. E esse processo de adoecimento vem de um ambiente em que os adultos estão completamente apáticos, desanimados, adoecidos também. E o que está por trás dessa apatia, desse desânimo, dessa completa perda da capacidade de sentir prazer no seio familiar, e isso já está se estendendo até para a profissão de ambos. Nossa. Por que esses adultos perderam essa proatividade com os filhos? Também estão adoecidos. Nem porque não querem, às vezes até queriam lá no fundo do coração, mas adoeceram. E se eu não começo então a reconhecer que eu também preciso desse auxílio... Ninguém muda. E aí vira uma bola de neve. Geralmente o adolescente que ele adoeceu, ele já traz uma genética. Porque se eu tenho um parente de primeiro grau que está depressivo, Elisa, eu tenho 70% de chance a mais do que alguém que está na rua ali, que eu peguei aleatoriamente, que não tem pai e mãe depressivo. Sim. Então, e se dentro do meu ambiente eu tenho fatores que vão ali de alguma forma, né, contribuir para que... O meio facilita, porque eu tenho uma genética. O meu meio é saudável, eu posso não cutucar essa genética com a vara curta e eu passar a minha vida sem manifestá-la. Mas eu tenho uma genética e o meu meio favorece a manifestação dela, eu tenho um meio que é aversivo, com certeza eu tenho mais chance ainda de que esse 70% manifeste-se. É muita chance, né? É muito. Então, assim, quando eu vejo um adolescente em que, coitado, é transferido a ele toda a culpa, né, do que está acontecendo no lar, é muito triste. Porque muitas vezes os pais têm que vir primeiro. Sim. Como que esse adolescente, no processo de um avalanche hormonal, de um processo de muita alteração de humor, muitas vezes secundário, não só a esses hormônios, mas a esse lar que está completamente instável, vai ter tudo nele concentrado para que tudo mude? É muito difícil. É muito difícil. É como se ele fosse o bode expiatório da situação também, né? Então é muito, assim, é mais amplo do que a gente pensa. E aí eu transferi para uma sessão com psicólogo, porque às vezes chega assim, não vou no psicólogo mais não, que eu já levei lá 3 vezes e não vi resultado. Nós estamos falando... É verdade, esse bilhete, isso acontece. Nós estamos falando do órgão mais complexo do corpo humano, do maestro das emoções e dos órgãos, né? Porque quantos órgãos são alvos do adoecimento do cérebro? Sim. Quanta gastrite nervosa, quanta dor crônica, quanta queda de cabelo, problema de pele está por trás da ansiedade. Muito. Geralmente a gente é a 5ª especialidade que é procurada. Antes eles vão no gastro, no nutrólogo, no endócrino, no dermato. Você tá vendo? É assim, não, o problema... Não pode ser mental. Aí eles vêm com 5 encaminhamentos primeiro, para depois virem pra gente, né? Você entende o quanto essa estigma... Essa estigma, gente, eu tento sempre falar muito sobre isso e de uma forma muito leve, para que as pessoas elas realmente entendam que ter questões psiquiátricas, questões psicológicas, elas é natural. Nós não estamos colocando rótulos nas pessoas, as pessoas não precisam se sentirem discriminadas por uma questão como essa. No podcast passado eu falei, gente, uma pessoa que tem um problema de cardiopatia, ela não é rotulada por isso. Você já viu que você toma, por exemplo, você tem uma pressão 18/12, você toma um antiarrítmico, um antipertensivo e um diurético. Você concorda que são 3 medicamentos? Sim. Ninguém fala, nossa, mas aquele cardiologista passa remédio, né? Caladinha, a pessoa vai lá, toma os 3, ela sabe que a pressão dela só controla com os 3 porque ela é uma hipertensão grave. Se você vai a um psiquiatra, tem um transtorno psiquiátrico grave, ai dele se ele passar mais de um. Nossa, ele prescreve muito, ele medica muito, né? Passou 3 remédios, eu tô dopada com ele. E existe uma questão dos remédios psiquiátricos que ainda assim, não existe um remédio só que vai tratar
tudo, né? Então Nunca. você precisa ir por partes, assim, Até né? porque se eu trato só com um, às vezes eu tô cobrindo um santo e tô descobrindo o outro. Se eu deixo só sob um pilar o tratamento, eu posso melhorar a depressão, mas piorar a irritabilidade. Sim. Então eu tenho que entrar com um antidepressivo, mas com um que proteja do aumento da irritabilidade. E esses dois podem piorar o sono, então eu tenho que entrar com um que proteja para que não tenha repercussões no sono. Assim como o cardiologista entra com um que mexe na questão do ritmo cardíaco, da retenção de líquido e da pressão em si. Sim. E todo mundo compreende isso, ninguém mexe no tratamento do cardio, todo mundo morre de medo do infarto, do aneurisma. Sim. E da depressão ninguém morre de medo do suicídio, da automutilação, da demência ao final da vida, que já está comprovado que a chance de se ter Alzheimer ou outras doenças neurodegenerativas em que não trata uma depressão durante a vida é muito maior. Não se faz esse nexo causal, né? Se você sente qualquer desconforto, você está tomando um remédio psiquiátrico, a primeira coisa que você acha que está causando desconforto é o psiquiátrico. Você entendeu? Eu tive uma enxaqueca. Não foi a vitamina que eu estou tomando ali, o manipulado, foi o remédio psiquiátrico. Então é o primeiro que eu vou cortar, né? Exatamente. Além do que E às vezes no manipulado tem um remédio ali que aumenta a frequência cardíaca que pode piorar a sua dor de cabeça. Mas não, o manipulado eu já tenho introjetado que ele é natural. Aí eu vou ver a lista de manipulados, tá lá um que pode piorar a ansiedade, pode piorar a frequência cardíaca, e o meu não tem correlação com isso. Mas tá tão ali, não, você vai me passar uma coisa que vai me fazer mal, será que isso aí não vai me atacar meu fígado e meu rim? Sei não, hein, já vai com aquela hostilidade, sabe? E eu falo, gente, como o nosso caminho ainda é um bebê, o nosso trabalho de psicoeducação ainda... Nós estamos muito no começo, porque nós temos contra o cinema, que coloca o psiquiatra e o psicólogo sempre como malucos, como vilões. Nós temos contra nosso trabalho pessoas que fazem automedicação e que jogam na conta do resultado errado do tratamento o profissional e não o que elas fazem em casa, né? Que não está com o nosso aval, mas é o que elas estão fazendo. Então isso que a gente está fazendo, por isso que eu falo, é muito valioso. E salva vidas. Sem dúvida. Porque às vezes se uma pessoa estiver ouvindo até o final e falar, gente, peraí, o que o profissional está dizendo é diferente do que o que eu estou vendo com a minha vizinha ou com alguém, é diferente, não é isso que é falado dentro do consultório. Eu nunca fui lá, mas eu estou vendo que não é isso que é falado lá, não é isso que é ensinado lá, faz muita diferença. É o que vai começando a quebrar esse gelo. Isso. Muitas pessoas às vezes vão como acompanhantes de pacientes meus e falam, gente, eu nunca imaginei que era assim. Então é assim, eu falo, mas como que você imaginava que era? Então você olha exame, claro que eu olho exame, né? Então é desse jeito? É assim. É exatamente dessa forma, né? Então assim, quebrar esse estigma dessas questões, né, dos transtornos mentais, ela se torna mais uma vez, muito importante, porque não é um rótulo, o objetivo não é colocar rótulo e afastar essa pessoa, pelo contrário, né? É dentro... Explorar o potencial dela, porque um adolescente está na fase hoje, por exemplo, num pré-vestibular, ou pavimentando o caminho da fase mais decisiva da vida dele. Né? Hoje vocês estão aqui moldando um ser humano que vai escolher quem vai ser, que vai chegar no mercado de trabalho e vai ser o funcionário de alguém que está nos assistindo e que amanhã vai ser ali... Perfeito, né? Perfeito. A mão de obra, né? E eu ainda vou um pouquinho mais fundo nisso, que nós, como sociedade, nós somos extremamente responsáveis pela próxima geração, pela geração que vem. Então, se nós, como adultos, o que nós estamos repassando para os nossos adolescentes? Eu estou realmente falando que depressão é mimimi, que, não, agora todo mundo é TDAH. Eu tô reafirmando essas falas preconceituosas, porque à medida em que eu estou reafirmando isso, eu estou repassando para os meus adolescentes e estamos aumentando esse estigma cada vez mais. E nós somos os responsáveis pela próxima geração. Então, se a próxima geração ela vem com grandes problemas, não vem porque eles vieram com problemas porque eles foram desamparados, foram negligenciados. Então fica aqui, gente, o convite realmente a essa reflexão de que nós, como adultos, nós que já passamos pela fase da adolescência, nós precisamos não tirar, né, o valor dos adolescentes
E nós precisamos realmente, assim, engajá-los juntos conosco para que eles tenham esse cuidado. Para que nós conseguimos entender, assim, ter uma ansiedade generalizada, isso vai causar problemas, né? Quanto mais cedo eu reconhecer esses transtornos psiquiátricos no meu adolescente, mais eficaz e mais possibilidade de um adulto saudável, forte, né, autônomo, ele vai ter. E aí, olha só, você falou, eu vou até entrar nesse tema, você falou que quando na sua adolescência, você passou por um problema. E você teve ali o reconhecimento, né, da sua mãe, ela bem que te auxiliou nisso. Como que foi esse processo, Naraine? Eu estava no cursinho. Na verdade, a primeira vivência foi na 8ª série. Eu tinha um professor de física que trabalhava junto com a minha mãe no outro colégio e falou: olha, ela tá muito avoada, ela tá muito no mundo da lua, não sei se é paixão, se é... Sei não, essa moça tá diferente do primeiro semestre, agora no segundo eu vi que ela tá bem estranha, ela era muito aplicada, muito assim, muito ativa e etc. Aí ela conversou comigo, falou: minha filha, o que foi? É paixão? Tá acontecendo alguma coisa? Você tá muito no mundo da lua, né? E eu não sei o que foi. Teve uma decepção com a amiga, teve uma conversa muito aberta comigo, né? E eu falei: parece que eu não tô percebendo nada. Me levou no médico, viu hormônios, se era alguma coisa assim, detectou que tinha alteração hormonal, olha bem. Me levou ao endócrino, e aí ajustou, era hormonal na época. E aí melhorou. Sim. Mas eu me senti muito acolhida, né? E eu lembro que na época eu passei até a desabafar mais com a minha mãe. E aí depois se repetiu uma coisa parecida, e foi no pré-vestibular, no cursinho. E aí um amigo meu percebeu, falou pra ela, olha, ela tá muito diferente, ela tá matando aula. E eu fui na casa dela, tá tudo muito bagunçado. E ela era super organizada, e ela tá ganhando peso, tem tempo que ela não vai recuperar, e eu acho que ela não quer te preocupar, ela não tá te contando. E aí quando ela... A importância das boas relações, né? De alguém cuidando de você. E aí ela chegou de surpresa em Goiânia, né? E aí ela viu que eu tava realmente bem mal. E aí ela me levou no médico, na época que em Porá quem atendia muito essa parte, assim, de saúde emocional era o Dr. Vanderlan. E aí ele conversou muito comigo, falou: minha filha, o que tá acontecendo? Aí eu falei que eu tava convivendo com muitas pessoas no cursinho que tinham 4 anos de cursinho, queriam medicina, e o que eu tava fazendo ali? Eu era uma petulante de estar ali, né? Já tava com 1 ano e meio, eu não queria fazer meus pais gastarem dinheiro com isso, então eu entrei no processo depressivo e não queria preocupar meus pais. E aí me regulei minhas emoções na comida, na época eu fui pra quase 100 quilos. E assim, foi muito doloroso o processo. Comecei a faltar aula, então eu não fazia as listas de exercício, repercutiu no meu rendimento. Sim. Em tudo, porque quando seu humor não tá bem, você não consegue raciocinar bem, seu sono desregula. E minha mãe, muito atenta, falou: não, minha filha, não se cobra, essa autocobrança excessiva agora é sintoma do adoecimento. Mamãe já leu sobre isso, tem conserto pra isso, a gente vai tratar você. Se precisar, você até para o cursinho, depois você volta, tudo no seu tempo. Quem sabe Deus tem um propósito até nisso. Porque nesse processo do deserto, da dor, você vai ter uma missão nisso. Olha só, gente, olha, eu fico toda... E aí eu falei, né? É mesmo, quem sabe eu vou fazer até psicologia, né? E aí ela falou assim, ela ressignificou minha dor, meu sofrimento. E eu lembro até hoje de uma conversa no shopping, né? Dela falando: não, tudo tem um propósito, né? Deus, a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Então até na dor vai ter um propósito. Aí aquilo começou a tirar um peso no meu coração. E ela me levou pra psicóloga de novo, eu já tinha ido na outra época. E eu fiz o tratamento, Elisa, foi assim, um divisor de águas. Eu lembro que com umas 3 semanas eu já virei outra pessoa. Já voltei aí pro cursinho, já voltei, né? Sou eternamente grata ao Dr. Vanderlan, inclusive. E regulou o sono, e aí com 2 meses eu melhorei mais ainda, consegui prestar o vestibular. E coincidiu com o meio do ano, quando o tratamento atingiu o ápice. Sim. Passei. Olha só. Passei pra medicina. E agora você tá aqui? E fiz tudo certinho, depois ganhei a alta, né? O tratamento durou, acho que na época 1 ano, 1 ano e meio. E fiz, depois, graças a Deus, o episódio não se repetiu. Mas eu sempre fico vigilante, eu sei que uma vez... Eu ia te perguntar isso agora, como que é? Porque você já passou por esse problema,
Como é a sua percepção? Aí, olha que incrível, existe todo um estigma de que o tratamento possa te fazer ganhar peso. Eu emagreci com o tratamento, eu voltei pro meu... Aliás, eu fui para um peso que eu nunca tive. Porque durante a infância também eu tive problema com o peso. Sim. O tratamento me levou para um peso que eu nunca tive. Eu voltei para casa dos 60 e poucos quilos e nunca mais ganhei peso, nunca mais. E então, durante a faculdade, por mais que foram muitas adversidades, muita privação de sono na fase dos plantões, né? Eu mesmo com a alta do tratamento não repetiu. E você até hoje você fica vigilante? Fico agora, em muito relação... vigilante, principalmente nas fases que eu dei muito plantão quando eu formei. Sim. Então eu sempre peço pra minha mãe também que talvez ela possa perceber antes de mim. Eu não confio na minha autocrítica, né? Falo, fica de olho, me fale se você perceber antes de mim. Eu falo que a gente tem que ter essa humildade também. Claro. Porque mesmo hoje, eu trabalhando na área, eu penso que se em algum momento ela perceber, ou alguém do meu convívio próximo perceber, me avisar. E ela fala, não, pode deixar. Aí a importância, né, gente, das nossas boas relações. Eu falo muito sobre isso em todos os lugares que eu vou, porque muito do que nós vivemos, se nós tivéssemos relações muito saudáveis, relações muito boas, muito positivas, muito do nosso sofrimento emocional, ele poderia estar sendo amenizado. Sim. Muito do que nós estamos vivendo, assim, de dores, quando eu tenho pessoas próximas a mim, que confiam em mim, que acreditam no que eu estou dizendo, que me acolhem, né? Não que não me me julgam. julgam, justamente. Eu consigo passar por questões de uma forma muito mais natural. Amém. E eu tento falar muito sobre isso, assim, principalmente para os nossos pais que estão, né, passando pela fase da adolescência com seus filhos. Eu acho que é muito importante tentar essa aproximação com seus filhos, reconhecendo que, é claro, esse distanciamento, né, desse mundo, para que ele construa esse mundo, ele vai acontecer, mas esse distanciamento não precisa ser uma quebra de vínculos. Não precisa. Né? O segundo fato, a segunda dica que eu falo sempre para os pais, olha, tente não julgar os seus filhos. Tente não julgar, tente realmente acolhê-los. Porque é uma fase em que nós estamos... Imagina só, eu até então era uma criança, eu tinha certeza sobre a vida e agora eu sou colocada numa fase do meu desenvolvimento em que eu começo a questionar a minha existência. E você lembra que na nossa época o nosso parâmetro de comparação já era cruel, porque a gente se comparava com todo mundo da escola. Imagina hoje o quanto isso é elevado à milésima potência, porque na rede social ele se compara com pessoas assim que ele julga próximas, porque ele acompanha todo dia lá e julga íntimo. Nossa Senhora. E que é assim, com filtro, com um monte de coisa, com, sei lá, intervenções estéticas já aos 15 anos. E ele se sente infinitamente inferior e feio e com uma lente deturpada para si mesmo, muito pior do que na nossa época. Muito pior. Gente, é muito, assim, difícil, muito pior viver a adolescência hoje, eu imagino, do que na nossa época. Já era cruel a gente comparar com a mais popular da escola, que era linda e maravilhosa. Imagina, eu fico Porque eu sofri hoje, com isso, então. eu fico lembrando assim, quanto eu sofria de, né, comparar com a mais linda da escola. Imagina hoje com esse adolescente. Porque não é só a da escola, né? É a do mundo. Planeta. Justamente. Que tá ao alcance de um clique. Eu mesma, na minha fase de adolescência, eu falo muito pros meninos isso. Eu falo, gente, olha só. Eu era o alvo, porque assim, eu baixinha, gordinha, do cabelo enrolado, do nariz largo. Meu Deus, eu era o alvo. Eu era corcunda e com olheira, né? Então... eu era o alvo do que, assim... Porque eu... Longe de todos os padrões estéticos, né? Então, até pra mim, assim... o que é a minha vantagem em relação a isso? Eu falo sempre pros meninos isso, que e além disso, eu era desatenta, assim, eu sempre tive muita dificuldade com números, e nós viemos de uma escola onde ou você era bom em matemática ou você era bom em português, né? Então, eu já tinha as questões estéticas desfavoráveis a mim. Eu tinha dificuldade com números, que era imensa, e eu era filha de professora de matemática. Então, assim, era uma situação muito difícil pra mim, mas, em contrapartida, eu tive pai e mãe que tiveram a percepção de que eu era muito boa em português. E que eu era muito boa com redação, e que eu era muito criativa, e que eu era boa na fala. Então, assim, eu sabia que na beleza eu não ia, né, ali nesses aspectos eu não ia, então eu fui me desenvolvendo na minha área
da comunicação, fui desenvolvendo na minha escrita, porque eu falava alguma coisa que eu preciso desenvolver, né? Então eu tive esse apoio dos meus pais e apoio de professores que sempre me viram o seu potencial naquilo e ali. Investiram nele. Justamente. Mas imagina se não tivesse. Não, ia ser extremamente utilizasse difícil. tudo. Se não é boa nisso, então deixa eu utilizar tudo, não presta pra nada. Extremamente difícil. Que às vezes a gente vê, né? Sem dúvidas. Então, assim, e eu venho de um processo de uma adolescência que teve a sua dificuldade, mas não foi patológica. Porém, na minha juventude, aí sim eu venho a ter problemas. Então, ali por volta dos meus 23 a 25 anos, eu entro, então, em um colapso muito grande, assim, eu acredito que eu acho que tudo que foi somando, sabe, na vida, enfim, até se despontar onde? Despontou como um transtorno alimentar. Então, eu percebo hoje, assim, né, que eu estou no processo, né, de autorregulação, que os meus episódios, eles já não acontecem, mas o quanto essa pressão que eu vivi lá atrás, ela culminou nesse processo no início da minha vida. E é importante você falar sobre isso, eu acho que eu falar também, porque ninguém está imune. Nós, mesmo que a gente tenha a formação para se debruçar sobre os livros, né, nós estamos vulneráveis. Sem dúvidas. Né? Então, o fato de falar sobre o tema, eu acho que é importante para mostrar isso também. E pode ser um cardiologista, um neurocirurgião, pode ser um engenheiro, não interessa. Pode ser um milionário, pode morar num palácio. Nada protege ninguém. Eu acho que isso é importante falar. Assim como não me protegeria de desenvolver uma psoríase e uma alergia, o processo de adoecimento mental ocorre como qualquer outro. Então, mesmo quem hoje bate no peito e fala é mimimi, é frescura, é a mesma coisa dele falar leucemia é frescura, olha que bobagem, entendeu? Porque é uma doença como qualquer outra. A bioquímica cerebral pode do dia para a noite se alterar, seja por vulnerabilidade genética, seja por qualquer outra questão. Isso precisa ficar gravado. Né? Reforçado. E independe de profissão, status social ou qualquer outra questão. Em algum momento da vida, mesmo quem bata no peito e fala eu sou imune a isso, nunca vou ter, pode desenvolver. Sim. Né? Seja profissional da saúde mental ou não. E fica aqui, né, gente, o nosso apelo, assim, no sentido de nós que somos adultos, responsáveis, conscientes, levar sempre essa temática muito a sério, porque não é brincadeira. O adoecimento emocional, o adoecimento mental, ele é muito sério e ele precisa ser levado a sério para que a gente consiga diminuir os prejuízos, né? Para que a gente consiga ter uma vida um pouco mais saudável. Eu falo, eu nesse lugar que eu estive, assim, de passar por essa questão que eu passei, né? Essa fragilidade. Isso tudo hoje, depois de muita análise, né, depois de estar em análise, hoje eu como psicóloga, eu ainda estou em análise, eu sigo, né, eu acredito que é um cuidado que eu preciso ter, ele não para, faz parte do processo de autocuidado. O quanto toda essa fase da adolescência lá atrás, ela culminou exatamente nesses fatores no início da minha vida adulta. Exatamente. Então vejam só, durante a adolescência eu me sentia ok, passando por todas essas questões ali, né, da comparação, a tentativa de estar semelhante ao padrão estético que era então colocado ali, né, dentro da escola. Eu vivia meu cabelo que enrolado, era uma coisa de alisar esse cabelo, sabe? Era uma coisa de não tomar sol, eu não gostava de tomar sol, porque eu falava assim, não, se eu tomar sol eu vou ficar mais preta, não posso. Era uma coisa, escovava a franja e passava maquiagem para afinar o nariz, enfim. E além das dietas malucas que eu sempre fazia, aquela dieta assim, era a dieta da lua, né? Você só come quando a lua tiver, então não come. Então assim, isso tudo lá na vida adulta, no momento em que eu me torno adulta, isso vem e eclode. E vai eclodir no quê? Nessa minha necessidade de ser aceita, na dificuldade da minha aceitação em relação ao meu biotipo, em relação ao meu formato.
isso vai me causar uma ansiedade extrema e eu falo assim que eu sempre tive um comportamento muito de diminuir todos os problemas, sabe? Eu sempre tive esse comportamento de diminuir problemas. Só que vai em um determinado momento que isso não é possível mais. E aí, para onde que vai a minha fuga? Para o alimento, né? Então, no início da vida adulta, eu tenho toda uma situação que foi gerada lá na minha adolescência. Eu sempre falo com os meninos assim, o máximo que nós pudermos estar fortalecidos aqui na nossa vida adulta, para que você chegue na adolescência, para que você chegue na vida adulta, ok, sabe, fortalecido, com inteligência emocional para você poder lidar com as suas questões. Falo que a nossa inteligência emocional, ela não é você ser extremamente racional, pelo contrário. Uma pessoa que ela é extremamente racional, ela não está sendo necessariamente inteligente emocional, mas é saber dosar. Então, e isso tudo vai acontecer nesse processo da adolescência, é nesse desenvolvimento. A flexibilidade, eu acho que ela é muito construída na adolescência. Agora, porque a mentalidade do 880, como você bem disse, que na época você levou para alimentação, construiu-se muito na adolescência. Sim. E aí, quando você tentou regular isso já na fase adulta, ficou muito mais difícil. Ficou muito mais difícil, porque me faltou o quê? As referências. Então, quão flexíveis nós estamos conseguindo ser enquanto pais, enquanto filhos, enquanto professores, sem que isso, né, nos adoeça. Sim, sem dúvidas. Então fica, aí gente, aí mais uma vez, né, o quão importante é estarmos bem engajados com os nossos pais estarem atentos aos sinais de alerta. E para finalizarmos, tá muito bom o nosso bate-papo, né, gente? Tá muito bom, mas para finalizar, doutora, eu vou fazer eu gostaria que você falasse assim, algumas dicas práticas que os pais podem desenvolver ao longo do seu dia a dia para que essa adolescência seja uma adolescência mais tranquila. Principalmente diálogo, gente. Eu acho que um pai e uma mãe que eles dialogam com seus filhos, e isso depende da construção de um tempo de qualidade, isso é muito importante. Construam um tempo de qualidade com seus filhos, deixem o celular de lado, porque esse tempo de qualidade ele é um investimento, isso é muito importante. E a parte, eu acho que, assim, que a família precisa construir, que eu vejo impactar muito a saúde mental dos filhos, é a questão do sono. Eu estou vendo desdobramentos muito sérios na saúde dos adultos e dos adolescentes em relação aos lares terem um hábito muito prejudicial de dormirem cada dia mais tarde. Então precisa se construir o hábito de dormir mais cedo. Então, eu sei que às vezes o tempo que todo mundo tem junto é muito tarde da noite, mas o cérebro não construi banco de horas de sono. Então, se a gente todo dia dorme 1 da manhã, meia-noite, isso vai gerar desdobramentos muito sérios que depois nem medicamento consegue desfazer o dano. E isso é inegociável para o nosso corpo, né? Então, façam escolhas no sentido de dormirem mais cedo, porque isso vai gerar muita economia na farmácia lá na frente. Então, já que todo mundo é muito hostil com remédio, ninguém quer uma sacola na farmácia de R$1.000, R$2.000, entendam que uma poupança de dinheiro requer sono mais cedo, é o estabilizador de humor mais natural que existe, é dormir cedo. Então são as duas dicas que, se vocês conseguirem colocar em prática, ter diálogo, ter tempo de qualidade com os filhos e ser um lar que dorme cedo, com certeza a gente já ganhou muito com esse podcast hoje. Muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, então Lorraine, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. A nossa intenção não é secar, né, a fonte do que nós precisamos falar, porque existe muita coisa, né? Se nós fôssemos ainda entrar em as questões, transtornos específicos, a gente ficaria ainda muito mais tempo, né? A nossa intenção não é esgotar o assunto, mas é assim, trazer o olhar para que a gente possa refletir cada vez mais sobre essas questões. Fica aqui o meu muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada a vocês, pessoal, que estiveram aqui conosco. Nós vamos estar subindo esse podcast para o Spotify, também para o YouTube.
Sigam a doutora Lorraine, gente, DR Lorraine Cruvinel, no Instagram dela. Ela é uma psiquiatra que ela... Onde que você atende? Fala que onde você atende hoje. Aqui em Porá eu atendo na Unique Clinic, que é ali na Avenida Pará, esquina com Bartolomeu Bueno, e em Goiânia eu atendo no 21º andar do Flamboyant Park Business, chama Essenciale, Clínica Essenciale. Muito bem. Pessoal, então muitíssimo obrigada. Meu nome é Elisa Brasil e nos vemos na próxima semana.